Olá, bom dia, uma excelente semana para você, que Deus te abençoe. Esse é o 3 Minutos Chegando, que quem fala é o apóstolo Osés. E hoje nós vamos meditar no que está em 1 Samuel capítulo 30, versículo 19, quando a palavra de Deus diz que não faltou coisa alguma a Davi, nem pequena e nem grande. Deus é o Deus do macro e do micro. Deus é o Deus das coisas gigantes e das coisas mínimas. E é interessante que para que a vida haja equilíbrio, nós precisamos também observar os dois. Eu quero que você entenda que Deus é grande e poderoso para fazer o enorme, o tremendo, o maravilhoso, o incrível, o extraordinário na sua vida, como também Ele é amoroso ao ponto de cuidar de detalhes tão pequenos, tão mínimos, que talvez você nem teria coragem de pedir a Deus para não incomodar a Deus com isso. É esse Deus que nós servimos. Esse Deus que faz coisas tão grandes e tão mínimas para cuidar dos seus filhos. E por vezes eu vejo pessoas que elas acham que o pequeno é pequeno demais e que não vale a pena orar ou pedir a Deus ou falar com Deus porque é algo tão mínimo. Eu não vou incomodar a Deus com isso. Ei, Deus é Deus de detalhes, de mínimos detalhes. E às vezes são coisas que precisamos, mas que achamos tão grandes, que são grandes demais para a gente pedir a Deus. E aí Paulo vai dizer assim: ora, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, quer dizer, esse infinitamente mais está falando de algo grande, de algo maior. E Paulo também, escrevendo a Coríntios, ele vai dizer assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus separou para aqueles que o amam. Então, quando eu entendo isso, eu não apenas vou colocar diante de Deus coisas mínimas, uma dor, um sentimento, uma necessidade mínima às vezes, mas que eu estou falando com o meu Pai e Ele é poderoso para cuidar do micro. E também vou colocar diante dele coisas que são apenas sonhos, de tão grande que são para mim, de tão grande que são para mim que eu não teria coragem de contar às vezes para ninguém. Mas eu vou falar para o meu Pai, para o meu Deus, porque Ele é poderoso para fazer o macro e o micro, para fazer todos os planetas e para fazer um inseto. É o Deus que cria toda a terra e que se preocupa com um grão de areia. Um Deus que gera um corpo para um ser humano e se preocupa com o DNA de uma célula. Então, é esse Deus que eu sirvo. Um Pai amoroso, maravilhoso, que é poderoso para fazer o gigante na minha vida, o grande da minha vida, mas também é poderoso para cuidar dos pequenos detalhes que eu tanto preciso. É esse Deus que nessa segunda-feira, nesse início de semana, está cuidando de você. Pai, que nós possamos desfrutar do macro e do micro de Deus, porque Tu és o Deus que faz o grande e o pequeno, que cuida dos detalhes e que também gera o extraordinário. Que a nossa fé cresça a ponto de viver o macro e o micro em Cristo Jesus. Amém e amém.